Olha só, Salmo de número 126 diz aqui: Deus é louvado porque retirou do cativeiro o seu povo. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Olhe que palavra maravilhosa nós temos neste Salmo de número 126. Este Salmo, ele trata de uma expressão significando quando o Senhor restaurou. Quando o Salmo começa é quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião. Este Salmo mostra quando o Senhor restaurou a prosperidade a Sião. A gente pode ir lá, tem um livro na Bíblia também, e o que mais me encanta no livro de Salmos é que a gente pode caminhar na Bíblia. A Bíblia Sagrada tem um livro, o livro de Jó. O livro de Jó traz um versículo no capítulo 42, que é o último capítulo do livro de Jó, traz o versículo 10, que diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E nós estamos aqui falando de um salmo que fala da alegria de um povo. E ele se refere, o salmista diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro. Ora, quando o Senhor traz esse povo do cativeiro, com certeza foi resposta de pedidos, de clamores, de orações, de mudança de vida, mudança de comportamentos. E o Senhor ouve a oração desse povo. E o Senhor livra esse povo e traz de volta a prosperidade de Sião. Olha só, o que é que a gente encontra aqui? Que informação linda. Tal restauração, quando o Salmo diz, os que voltaram, estávamos como os que sonham, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Essa restauração ocorreu mais ou menos, parcialmente, no ano 701 a.C. Sabe quando? Quando a ameaça de Senaqueribe de conquistar Jerusalém foi neutralizada. Nesse período, esse povo é livre do cativeiro, em cumprimento de uma profecia. E as nações vizinhas mandaram presentes, sabe a quem? A Ezequias. Quando a gente chega no livro de 2 Crônicas, tem alguma coisa aí referente a isso. Vamos ao livro de 2 Crônicas. Vamos para o livro de Crônicas. Volta aí a sua Bíblia. 1 Crônicas, 2 Crônicas, tá aqui. Volta aí um pouco. 1 Reis, 2 Reis, tá bom? Vamos olhar a Bíblia um pouquinho mais com atenção. 2 Crônicas, no capítulo de número 32, de 2 Crônicas, dos versículos 22 e 23, vamos ver o que é que diz aí a respeito, fazendo junção desse Salmo 126 que nós lemos agora. 2 Crônicas 32, versículo 22, diz assim, ó: Assim
livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos, e de todos os lados os guiou. O versículo 23 diz: e muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. E esse povo está celebrando ao Senhor a alegria de estarem livres, estarem fora do cativeiro. E aí a gente continua vendo esse salmo de número 126, lembre que ele diz o quê? Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. O Senhor restaura a alegria de Sião. E aí a gente encontra uma coisa assim: cumpriu-se esse salmo em escala ainda maior. Veja que cumpriu-se parcialmente no ano 701 a.C., no período da ameaça de Senaqueribe em conquistar Jerusalém, tá bom? E veja que em 2 Crônicas, no capítulo 32, os versículos 22 e 23, fala disso aí. E aí, quando a gente chega, cumpriu-se em escala ainda maior quando os judeus voltaram do cativeiro babilônico para Jerusalém. Em que ano? Em 538 a 537 a.C., parcialmente no ano de 701 a.C. e um pouco mais quando os judeus voltam do cativeiro babilônico no ano de 538 a 537 a.C. E aí diz o quê? Olha o versículo 5 e 6 desse Salmo 126. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. O que é que significa isso? Significa o quebrantamento de coração e a constante semeadura em oração. Qual a lição nós tiramos desse salmo? Que é sempre bom estar semeando em oração. A semente da oração é uma semente que brota e ela dá frutos, e frutos bons, frutos de cura, frutos de resposta, frutos de libertação. Aqui está a prova disso. Esse povo orou, esse povo clamou enquanto estavam sendo ameaçados, e Deus ouve esse povo. Olha que coisa maravilhosa. O versículo 1 diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro. E é maravilhoso isso. E agora a gente começa a caminhar um pouquinho mais, porque esse salmo, ele é rico. Mas aí você diz assim: missionária, a senhora só leu no Antigo Testamento e o Salmo também está aí. Não, espere um pouquinho só. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus. Vamos ver aí, tem uma coisa dizendo aí. Vamos ver. Evangelho de Mateus, abre lá a sua Bíblia. Mateus, no capítulo de número 5, versículo 4, vamos ver o que é que está dizendo aí, com referência a essa semeadura de oração, a essa resposta de oração, essa renovação. Veja que o povo, eles começam a cantar e a se alegrar, e a dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós. E é por isso que nós estamos alegres. Olha que coisa linda. Agora vamos para Mateus, no capítulo 5, versículo de número 4, diz assim, ó: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E aquele povo estava sendo consolado do choro de estarem vivendo em prisão, cativos, por último agora na Babilônia. E Deus restaura o seu povo.